Olá, queridos, paz de Cristo, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no meu canal aqui no YouTube, Gilson Paulo Oficial. Desde já minha gratidão pela sua audiência, pela sua colaboração. Eu sei que a razão primeira desse canal é exatamente esta: abençoar a tua vida, te orientando, te ajudando a crescer na palavra, pela palavra, para que ao final de tudo o nome do Senhor seja glorificado e a sua vida extremamente abençoada, viu? Espero que esse vídeo atenda às tuas expectativas e que pelo menos ele consiga aguçar em você, provocar em você desejo de crescer e saber mais sobre o tema desta aula aqui. Esta aula, conforme já prometida no vídeo anterior, versará sobre os grupos religiosos nos dias de Jesus, né, na época de Jesus. As seitas judaicas presentes no Novo Testamento. Essa que é a ideia aqui, tratar com você sobre as principais seitas judaicas nos dias do Novo Testamento, viu? A minha oração é que de fato você consiga compreender um pouco mais a respeito desse momento importante na história bíblica e também na história da vida de Jesus. Aqui ressalto a sua atenção para as informações que estão aí na sua tela, passando essa tarja vermelha. Aí está o meu canal, né? Gilson Paulo Oficial. Também está o meu telefone relacionado aos contatos. Caso você queira me convidar para participar de algum evento na sua igreja, está aí 21 98477 8523, que é também inclusive o número do meu Pix, caso você queira ter a vontade de investir no canal do YouTube. Esse canal aqui será muito bem-vindo. Essa semente servirá tanto para investir de verdade aqui nos equipamentos, para proporcionar uma boa aula, inclusive aqui pagar uma pessoa profissional para tratar do canal, né? Aqui tudo aqui é feito a partir da minha própria atuação, e eu confesso que não sou um especialista na área, estou aqui me virando nos 30 e preciso da sua ajuda, viu? Além de investir nesse canal, claro, também a semente será para abençoar a minha vida, porque a Bíblia diz que não se pode atar a boca do boi que debulha, ou todo trabalhador é digno do seu salário. Enfim, não há nenhum problema algum de você investir em quem você deseja investir, viu? O dinheiro é seu, você é senhor, faria o que você quiser, amém? Dito isto aí, aqui nessa questão primeira, vou tratar com você desse assunto, desse tema. Vou até que abrir aqui já o slide para que possamos começar a nossa abordagem. Na primeira abordagem aqui, eu confesso que acho que passarei um pouco de 30 minutos, mas será bênção em nome do Senhor. Aí está na sua tela o vídeo, melhor dizendo, a abertura do nosso bate-papo. Está aí o nome da aula: Grupos Religiosos nos Dias de Jesus. Esse assunto é extremamente vasto, não dará para tratá-lo de um único vídeo, e não farei mais outros desses aqui. A princípio, né, não farei mais outros. Quando eu estiver tratando sobre os evangelhos, aí sim terei que deter-me um pouco mais sobre o tal período interbíblico, esse período importante que fomentou o palco no qual Jesus atuou nos seus dias. Aí sim eu voltaria à temática e aprofundarei na questão vinculada ao período intertestamentário. Ora, aqui eu somente farei uma abordagem geral, direta, para focar um pouco nessas principais seitas que formavam o judaísmo. Em princípio, aqui, logo aí de cara, né, nessa tela aí, nessa imagem bonita, tal, grupos religiosos nos dias de Jesus. Você precisa saber entender que o judaísmo, a religião dos judeus, o judaísmo nunca foi uma religião, assim, digamos, homogênea, somente uma versão, uma vertente. Na verdade, sempre existiram judaísmos, né? Ou seja, várias versões, ou segmentos, ou seitas, ou partidos dessa malha, a malha judaica. Também isso acontece com o próprio cristianismo, né? Você pode pensar que o cristianismo ele é homogêneo, tem cristianismos e tem o cristianismo oficial,
que você tem uma discussão aí em relação à questão de doutrina, tá? Não vou aqui entrar no mérito agora, porque seria uma discussão para outro momento, mas veja que nessa malha judaica, muitas vertentes, basicamente a essência judaica, mas com cada um com a sua especificidade, com as suas percepções, visões de compreensão do texto sagrado, sobretudo da Torá, né, o Pentateuco, e a partir disso cada um respondendo da sua forma, do seu jeito, da sua maneira, as questões que envolviam o seu tempo. E aqui veremos algumas coisas sobre os fariseus, os saduceus, zelotas, os essênios, herodianos, até publicanos também de alguma forma nesse pacote todo, que não seria uma seita do judaísmo, mas uma profissão vista de modo até depreciativa. Aí também entraria no pacote os samaritanos, os escribas. Eu vou aqui, portanto, selecionar alguns e comentar com você a partir de agora. Veja aí, então, antes de começar a falar sobre eles de modo claro, você precisa entender um pouco sobre os impactos que o cativeiro babilônico provocou na história do povo de Israel. Esse cativeiro babilônico, ele assim, sobretudo ligado à tribo de Judá, ou ao reino de Judá, perdão, né, a parte sul de Israel, o reino formado por Benjamim e sobretudo por Judá, daí a ideia de judeus. Esse nome, inclusive, judeus, é um nome pós-cativeiro babilônico. Veja que até então começou-se com o termo hebreu em relação aos descendentes de Eber, dos quais surgiu a figura de Abraão. Abraão teve seus filhos e o seu neto Jacó, chamado Israel, porque como o príncipe lutou com Deus, de Israel surgiram os israelitas. Aí então você tem já o povo israelita, entendeu? O povo hebreu, o povo israelita. Todo israelita é hebreu, mas nem todo hebreu é israelita. Do povo israelita, você tem, tinha a tribo de Judá, que acabou sendo a tribo majoritária na formação da parte norte de Israel, porque até então o nome Israel envolvia todas as 12 tribos. Depois da ruptura, da divisão, no tempo lá de Roboão, filho de Salomão, em que se dividiu o reino, a parte norte com Jeroboão, filho de Nebate, a parte sul com Roboão, filho de Salomão. Aí você tem agora um nome específico de Israel, referindo-se não mais às 12 tribos, mas às tribos do norte, ou às 10 tribos do norte, e o termo Judá, a tribo ou reino do sul. As tribos do norte foram destruídas, dominadas pela Assíria nos dias lá de Senaqueribe, de Sargão, essa turma toda que invadiu a parte norte e dominou o reino do norte. E posteriormente, quase 150 anos depois, Nabucodonosor da Babilônia invadiu Judá e levou os judeus para a Babilônia. E esse retorno da Babilônia, 70 anos depois, foi o retorno dos judeus. Daí o termo judeu passou a ser um termo se referindo a todo o povo de Israel. Tá? Mas aqui é uma questão histórica, só um breve para você. Esse cativeiro babilônico ele começou ali já no século VII, finalzinho dele, no ano 606, quando o exército da Babilônia de Nabucodonosor levou primeiro somente a fina flor de Judá, ou levou os príncipes de Judá, né? Essa elite, jovens da elite, dentre os quais estavam a figura de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias e esqueci o nome da pessoa, né? São três, Daniel, Ananias, Azarias e, enfim, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados para o cativeiro babilônico. Me fugiu aqui agora o nome dos quatro. Esse número pequeno. Depois, passados aí quase 7, 9 anos, quase 9 anos, 10 anos basicamente, né? Quase 10 anos, mais uma investida, mais uma invasão. Nessa mais dolorosa, aí no caso, né, quase 10 mil judeus foram levados para a Babilônia, dentre os quais a figura do profeta Ezequiel foi levado. Enquanto a primeira leva estava destinada a se preparar para atuar nos palácios, né, na estrutura maior
do governo da Babilônia, essa leva agora 10 mil judeus já entre o populacho, para na verdade atuar no povão que de fato cativa. Tanto que a Bíblia diz que Ezequiel, junto ao rio Quebar da Babilônia, teve visões de Deus, os céus se abriram para ele. E depois disso, depois aí de quase 10 anos novamente, mais uma investida, essa também mais dura, essa terrível, que de fato Senaqueribe com o seu exército invadiu Jerusalém depois de sitiá-la 2 anos, ateou fogo na cidade, matou idosos, mulheres estupradas, crianças mortas, de fato uma lenha, ateou fogo no próprio templo do Senhor, o templo de Salomão destruído, a ruína, Jerusalém em chamas, um caos total. Nessa esteira entra o livro de Lamentações de Jeremias, em que ele escreve que está assolada a Sião, aquela que era populosa entre as nações, agora tornou-se viúva, aquela princesa agora tributária. Ele é um cântico de lamento, de choro, de dor, porque de fato foi um momento extremamente duro para o povo de Israel. Um dos piores momentos da história do povo de Israel foi exatamente essa deportação para a Babilônia. Um tempo difícil. O próprio rei Sedequias, o último rei, que vivenciou esse momento drástico, trágico do povo de Israel, teve seus olhos vazados. Antes disso, viu a decapitação dos seus filhos. Imagina, a última cena que ele viu foi de fato os filhos sendo degolados. E aí então ele teve seus olhos vazados e foi levado, acorrentado como cativo para a Babilônia. Sedequias preso e humilhado, a queda de Judá, conforme descreveu ali Jeremias, capítulo 52. Leia depois em casa o capítulo 50 em diante de Jeremias, para você ver de fato essa dor terrível. Aí você tem um cálculo rápido. Se o cativeiro começou na primeira leva, em 606, e o retorno se deu em 536, portanto 70 anos de cativeiro babilônico. Nesse contexto, na Babilônia, em que o povo esteve cativo, estava longe da sua terra, longe do seu templo, longe da sua cultura, da sua soberania, totalmente agora vilipendiada, estava numa terra estranha, e assim, sem vez, sem voz. Aí tem os salmos que retratam esse momento de dor, como cantaremos, como entoaremos nós o canto de Sião, estando em terra estranha, daí pendurar suas harpas nos salgueiros que lá existem, tal, todo um momento de dor, de angústia, sofrimento. E lá eles tiveram que tocar o barco, continuar a viver, tanto que muitos conseguiram construir suas casas, as suas atividades comerciais. Havia uma certa liberdade na Babilônia para que eles pudessem de fato trabalhar, produzir, e inclusive muitos se enriqueceram nesse contexto. É só você perceber que quando veio o decreto mais à frente com Ciro, no qual ele permitiu o retorno do povo judeu, somente 50 mil judeus retornaram, ali liderados por Zorobabel e por Josué, filho de Nebate, quando eles voltaram para reconstruir o templo de Jerusalém. Nessa reconstrução, somente 50 mil, a boa parte ficou lá. Esses que voltaram, que é importante você já entender, que eu vou desembocar exatamente no contexto dos partidos, voltaram imbuídos numa restauração, porque eram amantes da lei do Senhor. Essa manutenção da cultura judaica em terra estranha, um papel importante foi, de fato, teve as próprias sinagogas que começaram a surgir no contexto cativeiro, do cativeiro babilônico. As sinagogas estavam de alguma forma substituindo as demandas do templo, porque nelas que começaram a manter a cultura, a língua, a religião, os traços do pensamento judaico sendo preservado, mantido e postergado e transmitido às gerações futuras a partir da instituição da sinagoga. Então, esse grupo que volta um grupo desejoso em restituir, inclusive com a seriedade em relação à palavra de Deus, no caso, a Tanar, a Bíblia hebraica, melhor, sobretudo em relação à Torá, que seria a lei, o Pentateuco nosso, assim, mais claro. Então eles voltam envolvidos
duas forças. A primeira força, esse apego à lei, e a segunda força, a esperança messiânica, na qual consistia nesse retorno do Messias para restaurar a vez e a sorte de Israel. Tá? Esse retorno não foi um retorno rápido, repentino, também foi processual, doloroso e processual. E aqui está para você rapidamente aí essas datas para você situar no tempo, para entender um pouco sobre o período interbíblico, tá? Esse retorno começou em 536 com o decreto de Ciro, o persa. A Pérsia subjugou a Babilônia, portanto teve hegemonia no contexto da Mesopotâmia e, é claro, dominando também o corredor sírio-palestiniano, no qual nós temos Israel, e se estendeu, inclusive, seus domínios até a questão do Egito, com batalhas mil, enfim. O fato é que a Pérsia domina, decreta e retorna. O primeiro retorno centrado na reconstrução do templo. E aí você tem o papel importante dos profetas Ageu e Zacarias, e o papel da liderança civil na figura de Zorobabel. Daí o templo, desse contexto reconstruído, o templo de Zorobabel. Tem o templo de Salomão, que foi destruído, o templo de Zorobabel reconstruído, e mais à frente o templo de Herodes, que embelezou e aprimorou esse templo construído por Zorobabel, tá? Enfim, então você tem aí a figura de Zorobabel, já que atuou cerca de 20 anos pós-retorno. Aí você tem, depois de 80 anos que Zorobabel foi para lá, você tem agora a figura de Esdras. Esdras vai com quase 2.000 pessoas para Jerusalém, com o objetivo de restabelecer o culto. Veja aqui que tem o templo de pé, mas como funcionar, como operar, como organizar, como estabelecer o culto levítico. Foi para lá uma pessoa que possuía condições intelectuais, conhecedor afinco, a fundo da Torá, das tradições judaicas, do culto levítico, para então estabelecer mais uma vez o culto ao Senhor. Esse Esdras, ele era sacerdote, portanto da tribo de Levi, e também era um escriba. Olha aqui a figura importante, um escriba, uma pessoa que copiava, escrevia, cuja vida é dedicada ao texto bíblico, não só de copiar, preservar, e também, é claro, de ensinar. Um profundo conhecedor do texto bíblico do Antigo Testamento, aqui em especial da Torá, das tradições, da história, da vida do povo de Israel. E ao voltar, ele, com mais de 2.000 pessoas, voltaram com a função de restabelecer o culto. E esse culto centrado na lei. Aqui repito, esse povo que voltou para lá, voltou livre da idolatria. É importante que o cativeiro deu esse papel de libertação da idolatria, essa vivacidade, essa renovação em relação ao desejo de servir a Deus com alegria, portanto uma vida centrada no texto. A tradição inclusive atribui a Esdras a composição do Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, um salmo, um acróstico em que exalta a lei do Senhor, usando, portanto, as 22 consoantes que compõem o alfabeto, o Aleph Bet, que é o alfabeto hebraico, desde Aleph a Tau. Ele vem escrevendo 8 versos para cada estrofe, e cada estrofe começando com uma letra do alfabeto hebraico, um salmo potentoso que exalta a grandeza da lei, como purificará o mancebo seu caminho, observando conforme a sua palavra. Lembra para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Um salmo inteiro, enfim, riquíssimo, lindíssimo, que exalta a lei, porque esse momento é o momento em que a lei ganha vez, ganha força e norteia as ações. E há um sentimento de pureza, de preservação, de não mistura, de afastar as imperfeições. Tanto que nessa reconstrução você vê que os samaritanos, já um povo misto, oriundo da mistura provocada pelo império, pelo reino do norte, invadido pela Síria, ele fica de fora, rechaçado. Os seus nomes não constam na genealogia, porque há um sentimento de pureza, de fazer o que é certo, e é claro aí até um tom mais assim, radical, no sentido de evitar as misturas, evitar casamentos mistos. Você encontra no livro do Êxodo,
de Esdras, bem como no livro de Neemias, esse combate ao casamento misto, porque é uma ideia de restabelecer e voltar-se para Deus. Esse é o sentimento que está brotando no coração desse povo que está retornando para a Palestina. Né? Aí você tem depois da figura de Esdras, a figura de Neemias, que vai com um papel mais social de reconstruir os muros de Jerusalém, né, e faz isso com maestria, com êxito. Ele consegue reconstruir esse muro, que vai dar de alguma forma um grau de estabilidade, de segurança e fomentar o aspecto político desse povo. Veja, enquanto Esdras atua no papel espiritual, Neemias num papel político, social, né? E nessa estreia, ó, entre Zorobabel e Esdras, você tem a história magnífica, linda de Esther entre Zorobabel e Esdras, esse contexto aí do retorno do contexto do retorno do contexto do cativeiro babilônico. Então você tem essa cena. Então, esse povo que volta não volta geral, volta somente os remanescentes, né? Um pequeno grupo que vai reconstruir. Esse povo que volta com um sentimento muito forte de santidade e de seriedade, de destacar e priorizar a lei do Senhor. E o papel é importante que esse povo volte subjugado pelo contexto dos impérios gentílicos, né? Aí no caso, Império Babilônico e agora Império Medo-Persa. É o tempo dos gentios, que vai até o contexto do Império Romano. Vou aqui chegar lá com você rapidamente aqui. Né? Então nessa esteira do retorno é importante você entender que estabelece agora o chamado período interbíblico, porque você tem, né, o livro de Esdras, que foi contemporâneo de Neemias, o livro de Neemias, que também está vinculado a um tempo de restauração, de renovação, desse retorno, povo ativo, mas Neemias, você pode perceber depois com mais calma, os últimos capítulos dele já descrevem um cenário de frieza, de abatimento, de mistura, de casamento misto, de apostasia, a atuação forte, veemente de Esdras e Neemias no que diz respeito a restabelecer a normalidade, mas já há essa ambiência de frieza. Aqui repito, quando saiu o decreto de Zorobabel, ano 536, já o contexto final de Neemias, ano 440. Portanto, aí estamos falando de quase 100 anos, ou de 80 anos e 80 anos basicamente de distância. Então, aquele ímpeto inicial de fervor, de preservação à lei do Senhor, já estava já de uma forma diluído, né? Esse fervor diluído. Então você tem um grupo ainda notadamente vinculado à lei e outros já estão esfriando esse contexto. Aí você tem agora, com muita tristeza, a figura do profeta Malaquias. Malaquias, na verdade, acaba atuando nesse contexto histórico dos últimos capítulos de Neemias. Portanto, o ambiente de Malaquias é um ambiente de frieza. Você encontra, lendo o livro de Malaquias, você encontra ali com muita clareza já, né, esse povo que dizia que conhecia o Senhor, mas não honrava como deveria, né? Assim, não honrava com as suas ofertas, com as suas vidas, com o seu dízimo, com o casamento misto já ali praticado, na oferta, qualquer coisa dando para Deus, até animais defeituosos. O cenário de Malaquias é um cenário assim de extrema frieza, e que ele entra com uma palavra de repreensão, de dureza, termina com a palavra que viria, né? Que viria o Messias, Elias que voltaria, uma referência à pessoa de Jesus, né? O sol da justiça iria brilhar. Só que ele transita num cenário contrário. Depois você com mais calma leia o livro de Malaquias. Inclusive aqui, se você quiser, é só depois comentar. Aqui é um teste, saber se a pessoa está ouvindo ou não, né, o vídeo inteiro, né? Se você quiser, eu vou fazer um comentário dos 12 profetas menores. 12, desde o profeta, a começar, profeta Oséias até o profeta Malaquias, os 12, e te dá essa base conceitual no que diz respeito ao aspecto da história, do contexto histórico e o contexto geográfico de atuação e o teor de cada livro. Então você vai entender um pouco sobre a história do povo de Israel na perspectiva dos profetas, tá? Então assim, aí nesse cenário de Malaquias, um cenário diferente. Aí você então agora entra o chamado período interbíblico. A expressão período interbíblico,
estou aqui vendo aqui o tempo, 25 minutos, interbíblico, começa de Malaquias até Mateus. Até Mateus. Portanto, quase 400 anos de história. Quase 4 séculos. Aí eles chamam de o período intertestamentário, entre os dois testamentos. Esse período intertestamentário ou interbíblico, quem é mais assim da antiga? Antigamente as Bíblias, quando publicadas, eram publicadas entre Malaquias e Mateus, existiam entre elas umas 4 páginas em branco, né, para retratar o chamado período de silêncio, né, essa silêncio profético nesse contexto. Porque entre Malaquias e Mateus, em João Batista, assim dizendo, São João Batista, não surgiu nenhum profeta literário para escrever, produzir, ter esse papel de notoriedade. O último foi Malaquias. O silêncio profético nesse contexto, de forma mais clássica, mais densa, foi rompido com a voz que clama no deserto, João Batista. Esse período interbíblico em que houve esse silêncio profético no que diz respeito ao não surgimento de um profeta nacional com veemência ou um profeta literário, aí você acaba colocando esse tempo como um tempo assim de frieza, um tempo de trevas, né? Um tempo de trevas da história de Israel. Foi de fato um período né, de trevas. E nesse contexto, no período interbíblico, de fato, esse zelo pela lei, pelo culto, acabou de uma forma transformando-se numa estrutura extremamente rígida, fria, religiosa e notadamente ritualística. É nesse cenário que inclusive o tal sacerdotalismo, que é essa exacerbação do poder do sacerdote, ganha vida e ganha voz, e vai se tornando essa frieza. É nessa esteira que você deve entender e compreender aquela palavra de que o povo teve fome e sede da minha palavra, no profeta que diz isso, né? Teve fome e sede de palavra. Essa fome e sede se traduz com excelência nesse silêncio profético de quase 400 anos. Deus atuou nesse contexto, operou nesse intervalo de tempo? Claro que sim. Se não fosse a mão de Deus, inclusive o povo judeu estaria sido dizimado. Haja vista os ataques funestos da Síria na pessoa dos Seleucidas, sobretudo de Etíoco Epifanes, que eu vou aqui para você explicar um pouco sobre isso também, se der aqui nesse vídeo, e no próximo então entrarei para explicar o contexto, né, das seitas em si. Nesse tempo ele atuou, Deus, sim, mas não da maneira como atuava até Malaquias. O silêncio foi rompido exatamente cumprindo a profecia de Malaquias, na qual apontava o surgimento de João Batista, aquele que viria preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Nesse contexto do período interbíblico, pensando já agora no contexto da Palestina, foi a época que surgiram, né, os grandes impérios, a começar pela Babilônia, que levou cativa, depois da Babilônia subjugada pela Pérsia. A Pérsia perdeu o domínio para Alexandre o Grande da Grécia, isso já no ano 333 a.C. Essa Grécia, que dominou o contexto do corredor sírio-palestiniano, difundiu a cultura grega, que é importante você atentar, que inclusive a Palestina, não só a Palestina, você tem aqui a Palestina, mais ao norte você tem a Síria, e mais, né, ao sudoeste você tem o Egito na África. Tanto o Egito, importante, bem como a Síria, para o contexto da Palestina, porque ambas possuíam um general do exército de Alexandre. Quando o mesmo morreu, uma parte ficou com o Egito, outra parte ficou com a Síria, e tanto a Síria quanto o Egito brigavam ou diziam que a região da Palestina os pertencia. Portanto, ambos brigaram em relação à possessão da Palestina. E, portanto, a Palestina ficava nas mãos dos gentios, ora nas mãos da Grécia como um todo, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, depois da Grécia disputada pela Síria, pela
pelo Egito e depois, mais à frente, com a ascensão dos romanos por Roma. Portanto, Israel sempre subjugado, sempre nas mãos dos gentios, nunca uma nação soberana. Houve um intervalo, aqui ó, isso aqui é importante, tá? Houve um intervalo entre os anos 150 a 70 antes de Cristo, quase 70 anos, 70 anos de independência, em que Israel foi independente, não ficou na mão nem da Síria, dos Seleucidas, nem tampouco do Egito, dos Ptolomaicos. Depois você dá um Google aí para você ver um pouquinho sobre Seleucidas, Ptolomaico ou Ptolomeus. O ideal é que você estude o chamado período interbíblico, né? Se der um Google aí, interbíblico, você vai saber um pouco desse contexto interbíblico. Tem também literatura. Se você quiser que eu te indique alguns livros relacionados ao contexto interbíblico, também posso te informar, te passar. É só me mandar aí, né, no direct lá no Instagram, se quiser fazer isso, Gilson Paulo Oficial, ou até aqui no rodapé, no comentário do vídeo, pode mandar, ou via e-mail, pastorgilsonpaulo@gmail.com. Pode também mandar, que eu vou te orientar nesse sentido, você comprar boas literaturas que versam sobre o período interbíblico. Então você tem, nesse cenário, essas dominações e um intervalo de tempo de 70 anos, mais ou menos, de 150 até os anos 60, você tem aí uma certa independência do povo de Israel. Quem promoveu essa independência foi uma revolta que aconteceu nesse contexto. A Síria de Antíoco Epifanes estava influenciando, apertando, oprimindo o povo de Israel, querendo acabar com a cultura judaica, implementar o pensamento grego no contexto dos seus povos, essa influência externa e humilhação. Até reza a história que Antíoco Epifanes, que foi uma pessoa que foi inclusive preparada lá no contexto de Roma, quis matar uma porca no templo do Senhor, profanar o templo e tal. Então, mediante essa grande humilhação, surgiu uma família sacerdotal que se levantou contra isso e acabou vencendo a batalha contra a Síria e promoveu um tempo de independência. Uma família de sacerdotes, a família do sacerdote Matias ou Matatias, a chamada família dos Macabeus. Daí surgiram os dois livros de Macabeus, Macabeus 1 e 2, que retratam um pouco sobre esse contexto, essa briga, né? Essa família dos Macabeus, dos martelos de Macabeus, também é chamada de família Asmoneana, em função ao avô de Matatias, ou de Matias, que é chamado de Asmoneu. Daí surgiu a dinastia Asmoneana. Então você tem uma dinastia de sacerdote que passará a governar, portanto, sacerdote que aglutinou em si o poder também temporal, o poder religioso, espiritual e o poder temporal, político, nas mãos da família sacerdotal. Inclusive dessa família sacerdotal que Herodes casa com um membro dessa família e vai lá na frente dar um golpe e mata todos os descendentes de Matias, mata todo descendente de Macabeus e se intitula então ali o rei dos judeus com a chancela de Roma. Aí ele na verdade, Herodes o Grande até é surpreendido com a mensagem dos magos que estava ali para buscar o que havia nascido o rei dos judeus. Poxa, matei geral, matei todo mundo, até membro da família, e agora nasceu um que é rei dos judeus. Onde está ele? Eu quero adorá-lo. Na verdade, eu queria matar mais um, né? Enfim, nesse cenário você tem, então, essa proeminência, um laço pequeno de tempo, de 70 anos de independência, promovida por Macabeus, né? A família dos Macabeus. Então veja que nesse contexto aí você tem, entre Malaquias e Mateus, quase 4 séculos, um período de trevas para o povo de Israel, porque nessa época aí, além da subjugação do poder gentílico, há essa influência forte do pensamento grego. Essa influência forte gerou um cisma, porque uns judeus abraçaram essa influência do pensamento grego,
outros não rejeitaram, rechaçaram, né? Então aqueles que rechaçaram, rejeitaram, se tornaram mais radicais ou mais conservadores, né? E os que abraçaram mais liberais, mais soltos, mais livres. Então acabaram questionando um pouco sobre a questão vinculada da própria ideia interpretativa dessa lei. Surgiram, portanto, nesse contexto aí, essas múltiplas tendências, e nessa questão toda, você tem que lembrar que eu botei aqui, que a lei do Senhor, uma ideia importante, aquele sentimento de manutenção dessa lei muito forte. Então, a verdade é que nesse contexto começa-se, portanto, a se constituir o chamado Talmud, uma literatura importante, importantíssima e autoritativa do judaísmo. Esse Talmud, formado sobretudo pela dita lei oral. O que seria essa lei oral? Moisés recebeu a lei escrita, com os seus desdobramentos, né? Seria essa a ideia, a lei escrita, o decálogo e os seus desdobramentos, mas também recebeu lei oral, passada de pai para filho, da tradição. Essa lei oral, para não se perder, começaram então a escrever essa lei oral. Essa é a ideia, né, da cultura judaica. Essa lei oral. E essa lei oral, ela, depois de ser escrita no papel, é a chamada Mishnah, né? A Mishnah, ou Mishnah, ela tem até inclusive explicações sobre ela. As explicações sobre ela, sobre a Mishnah, aqui gera aí já outras partes constitutivas do Talmud. Depois você dá um Google aí no Talmud para você ver a estrutura desse livro. Então, essa lei oral é fruto de um sentimento de zelo, né, de apego. Aí você começa a entender um pouquinho a ideia da própria ênfase dos fariseus, muito ligados à lei oral. Essa lei oral, tradicional, tradição, que foi escrita, que produziu a Mishnah, e com os desdobramentos explicativos dessa mesma lei oral, né? Em paralelo à lei escrita, que é a Torá. Então veja que você tem nessa esteira judaica os livros como sendo fonte de autoridade e, portanto, até de pensamento judaico. Vou aqui avançar aqui porque já são meia hora de vídeo e nem comecei a falar sobre os fariseus. Aqui, o retorno, conforme já te falei aqui, eu vou só fundamentar. Duas marcas importantes: o novo zelo pela lei e a esperança messiânica, ou seja, a vinda de um Messias que iria restabelecer tanto a questão cultica, espiritual, como também temporal. O rei queria livrar o povo de Israel do jugo do povo gentílico, né, e restabelecer a soberania de Israel. Né. O novo zelo pela lei e a esperança messiânica, raízes básicas do judaísmo pós-exílico durante o período intertestamentário. Este cenário fomentou o nacionalismo dos judeus, do povo, e a estrutura inclusive da religião, o judaísmo, tá bom? Vamos aqui avançar por conta disso. Nesse contexto aí do período interbíblico, nós temos as principais instituições. Nessa época que você vai ter, né, consolidado o templo de Herodes. Zorobabel começou a reconstruir, mas quem embelezou o templo para agradar inclusive uma ação política os judeus foi Herodes o Grande, um hábil político, porém cruel, que ocupou o domínio sobre a Judéia e com a chancela de Roma. O Sinédrio, aí também é importante você entender que ele surge nesse contexto intertestamentário, interbíblico. O Sinédrio, formado por 71 membros, né, cuja liderança maior nas mãos dos sacerdotes, sobretudo do sumo sacerdote e dos sacerdotes proeminentes. Claro, também no Sinédrio você tinha a presença tanto de saduceus, primeiramente, que é um grupo mais aristocrata, saduceu a classe alta do contexto social judaico, e também os fariseus proeminentes faziam parte desse tribunal que tratava de questões menores, sobretudo de questões religiosas do povo de Israel. Não tinham poder de morte capital, mas impunha punições e açoites. Tanto que o apóstolo Paulo
enquanto Saulo pediu ao Sinédrio autorização, cartas para poder perseguir cristãos. Mas aí, em relação a Jesus, por exemplo, não podia matar. Nem tampouco o próprio Paulo tinha que pedir a chancela, a autorização às instâncias superiores dominadas pela Roma, né? Ou por Roma. Aí você tem aqui o Talmud, que é composto pela lei oral que foi escrita, chamada Mishnah. As explicações, os comentários da Mishnah é a Gemara ou Gemara, e dessas explicações, a que sai para estabelecer parâmetro comportamental, portanto determinar o caminho, é a Halaká. Mas aí é uma questão de cultura judaica que você depois vai ver com mais calma. Veja que nesse cenário todo aí, em atuação no templo, quem atuava no templo? Basicamente sacerdote. Quem atuava no Sinédrio? A alta cúpula sacerdotal, mas também influência de partidos outros, tanto saduceus como fariseus, que eram em tese inimigos, visões distorcidas, diferentes, que se uniram em nome de um inimigo comum, no caso de Jesus, tá? Mas em tese ambos com pensamentos distintos. Você possuía a sinagoga, cuja influência maior nas mãos dos fariseus, um contato direto com o povo. E aí, nessas esteiras todas, é claro, como lei normativa, o Talmud é importante. Talmud paralelo também com a Torá. Para alguns judeus, o Talmud tem tanto peso quanto a Torá, para outros não, tá? E tem já aí ramificações de estilos de judeus, judeu ortodoxo, liberal, conservador. Aí tem uma outra história que seria uma leitura do judaísmo moderno, tá bom? Veja aqui o termo seita. Aqui eu estou usando o termo seita, não como seita semelhante ao nosso aqui de heresia, mas seita enquanto partido. O próprio o próprio texto do Novo Testamento usa a palavra seita para retratar os segmentos sem esse peso pejorativo. Aqui, as seitas. Grupos religiosos que ofereciam respostas distintas ao seu contexto. Veja que essa resposta distinta, sobretudo sobre a dominação romana ou estrangeira, aceito ou não aceito, uma postura. Sobre a influência do pensamento grego, aceito ou não aceito, cada um com uma postura. Essas respostas aglutinam para si interesses. É importante se aceitar a dominação romana ou não. Cada resposta dessa aglutinou-se grupos em torno delas para então ter essas subdivisões ou segmentos do contexto do judaísmo antigo, beleza? Aí Paulo falou assim, Paulo, sabendo de mim desde o princípio que formei a maioria, aqui até fugiu aqui, vou ampliar aqui para poder ver o que está de fato aqui no texto, tá bom? Eu vou aqui ampliar, só um minutinho aqui rapidamente. Isso, tá aqui, Isso, aqui. Grupos religiosos que ofereciam respostas distintas ao seu contexto, sabendo de mim desde o princípio que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi como fariseu. Paulo afirma que fazia parte da mais severa seita, que era a seita dos fariseus. Ele usa o termo seita. Aí tem, por exemplo, em relação ao segmento do cristianismo, que naquele contexto primeiro confundido com mais uma seita do judaísmo. Eles são da seita dos nazarenos, porque a palavrinha é muito comum, tá bom? Beleza? Vamos aqui avançar em nome de Jesus. Os escribas. Agora vamos ver aqui primeiramente a primeira seita, o primeiro grupo, o grupo dos escribas. Eu vou, inclusive, cessar agora esse vídeo aqui, interromper, para dividir essa abordagem em 2 vídeos, tá bom? Esse primeiro em relação ao contexto histórico que fomentou o surgimento dos partidos, dos segmentos. Aí esse contexto, 3 coisas importantes você tem que atentar. Primeiro, o apego à lei. A lei, importante, Tão importante que até houve um tempo de acrescentar, de acréscimo, de exagero. A Torá acabou disputando força com a lei oral, que é a Mishnah, e os seus desdobramentos, bem como a seleção dos desdobramentos dessa lei, que é a Halaká. Ou seja,
um apego à letra, né? Você vê isso no Novo Testamento com clareza, Jesus reinterpretando as questões todas, porque já havia já um exagero em relação à lei do Senhor, tá? Um peso a mais, tipicamente uma postura farisaica, né? Você tem então, portanto, esse apego à lei, essa presença de dominação física, política, econômica do estrangeiro, aceitá-lo ou não, e a influência cultural da Grécia, dos gregos que surgiram no quarto século, ano 333, houve uma expansão de Alexandre, ele morre inclusive nesse tempo, ele morre nesse ano, né? Ele morre nesse tempo aí, quer dizer, antes de morrer, acabou influenciando muito o pensamento da época. Aí é uma ideia, aceitaremos ou não essa influência, daí você tem distinções de grupos. É tão verdade, depois você lê em casa, rapidinho aqui, Atos 6, versículo 1, que houve contenda entre as viúvas dos judeus gregos e judeus hebreus, porque o judeu grego é o judeu que aceitou a influência grega, né, helenística, e o judeu hebreu mais ortodoxo. Então, assim, cada um respondendo essas questões todas, né? E por fim, você tem então a lei, a dominação e a cultura, como transitar nessa esteira, nessa esfera. As respostas para isso surgiram os partidos, e cada qual atuou na sua esfera de ação, um atuando no sinédrio, outro atuando no poder governamental, os herodianos, outro no templo, outro nas sinagogas. Aí você tem essa coxa de retalhos da dita cultura judaica ou do judaísmo presente no primeiro século, viu? No próximo vídeo eu voltarei a tratar diretamente sobre os segmentos do judaísmo: escriba, fariseu, saduceu, zelote, essênio, herodiano, e uma palhinha sobre os publicanos. Beleza? Um forte abraço, espero por você. Não esqueça de comentar, curtir e compartilhar e se inscrever no canal, e que seja você, portanto, abençoado em nome de Jesus. Amém e glória a Deus por isso.